Forças Armadas do Brasil têm gasto de pessoal maior que investimentos comparado à OTAN. As Forças Armadas do Brasil apresentam perfil de gastos com pessoal que destoa das práticas adotadas pelos países membros da OTAN. Dados do orçamento de 2023 revelam que 85% dos recursos foram direcionados para o pagamento de salários e benefícios, enquanto apenas 5% foram destinados a investimentos. A análise dos números foi feita pelo jornal Folha de São Paulo com base nos orçamentos finais de 2023 disponíveis no portal Transparência. Ela mostra que as despesas com pessoal pressionam os orçamentos da Marinha, Exército e Aeronáutica. No mesmo período, as Forças Armadas brasileiras alocaram apenas 5%, 5,8 bilhões para investimentos e 10%, 11,3 bilhões para custeio. O destaque foi para a discrepância entre os gastos com pensões militares, 25,7 bilhões, e investimentos, evidenciando uma priorização de despesas com pessoal em detrimento de projetos estratégicos. O novo programa de aceleração do crescimento, que destinou 52,8 bilhões para o projeto de defesa até 2030, é apontado como possível medida para amenizar esse cenário. Ao comparar com os 29 países membros da OTAN, apenas 9 possuem um orçamento consumido por pessoal igual ou superior a 50%. Portugal, Canadá e Bélgica são os únicos que gastam menos de 20% com investimentos. O Exército, com maior efetivo, lidera os gastos com pessoal, consumindo 47,3 bilhões em 2023. Apesar dos esforços para reduzir o contingente de 2019, o impacto nos gastos ainda é significativo. A Marinha e a Aeronáutica também implementaram estratégia de redução de pessoal, mas os resultados ainda não se refletiram no perfil de gastos. Para reverter o cenário de baixos investimentos, os comandantes das Forças Armadas defendem a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição para fixar o orçamento do Ministério da Defesa em 2% do PIB. Contudo, a proposta enfrenta resistência e ainda não obteve apoio do Palácio do Planalto. A Alemanha anuncia assistência militar à Ucrânia de mais de 7 bilhões e os Estados Unidos não têm fundos para ajuda. Berlim fornecerá assistência militar a Kiev no valor de mais de 7 bilhões. Em 2024, anunciou nesta terça-feira o governo alemão. O chanceler alemão Olaf Scholz comunicou que teve uma conversa telefônica com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e que ambos concordaram em continuar a oferecer assistência militar, financeira e humanitária à Ucrânia. Estados Unidos sem orçamento para o auxílio militar a Kiev. Apesar das declarações de Scholz, os Estados Unidos não têm fundos para o novo pacote de ajuda militar à Ucrânia. De acordo com o coordenador de comunicações estratégicas da Casa Branca, John Kirby, não há outro pacote de ajuda militar para a Ucrânia sendo preparado neste momento. Nem está sendo anunciado ou enviado. Estávamos falando a verdade quando dissemos que o pacote anterior era o último, diz o funcionário. A coletiva de imprensa. Proposta de financiamento da União Europeia. Mais cedo, a Hungria propôs que a União Europeia financiar a Ucrânia sem prejudicar o orçamento do bloco e sem um empréstimo comum. O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, defendeu que fornecer 50 bilhões de uma só vez durante 4 anos prejudicaria gravemente a economia europeia, especialmente porque não se sabe o que acontecerá em 4 anos, disse o líder húngaro, acrescentando que Budapeste não apoia a ideia de tomar uma decisão sobre um empréstimo conjunto. Davos, sem caminho claro a seguir. Autoridades ocidentais se reuniram em Davos no domingo 14 de 1 de 2024, antes de uma semana das reuniões do Fórum Econômico Mundial, para discutir a forma da paz de Zelensky. A reunião terminou sem um caminho claro a seguir, com a mídia britânica relatando que a única conquista das negociações foi uma foto de família mais diversificada de que da última vez que incluiu o representante de países com relações estreitas com a Rússia, como o Brasil e a África do Sul. Temos repetidamente dado a nossa avaliação desse processo. Na verdade, esta conversa é só para falar. É um processo que não é direcionado e não pode ser direcionado para alcançar um resultado concreto por uma razão óbvia e simples. Não participamos lá, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, ontem. Irã ataca com mísseis e drones 2 bases de grupo no Paquistão. O Ministério das Relações Exteriores paquistanês reage. 2 bases no Paquistão do grupo militante Hashd al-Adli foram alvos das forças iranianas nesta terça-feira, 16 de 1 de 2024, informou a mídia estatal iraniana. Bases significativas pertencentes ao grupo Jas al-Adli em solo paquistanês foram destruídas hoje, 16 de 1 de 2024. De acordo com a agência Tasnim, segundo relatórios obtidos pelo veículo, essas bases foram especificamente visadas e demolidas com sucesso por uma combinação de ataques de mísseis e drones. O ponto focal da operação foi a região conhecida como Khor Sab, na província de Baluchistão, reconhecida como um dos maiores centros dos militantes Jas al-Adli. A mídia iraniana diz que o ataque do Irã foi uma retaliação após meados de dezembro. O grupo invadiu uma delegacia de polícia no Sistão
e na cidade de Hask, na província do Baluchistão, sudoeste do Irã, o que resultou no martírio de 11 forças policiais iranianas. Mais tarde, o Ministério das Relações Exteriores paquistanês emitiu um comunicado afirmando que o Paquistão condena fortemente o ataque de míssil do Irã no seu território e que a violação da soberania pode ter sérias consequências. O Paquistão condena veementemente a violação não provocada do seu espaço aéreo pelo Irã e o ataque dentro do território paquistanês que resultou na morte de 2 crianças inocentes e feriu 3 meninas. Essa violação de soberania do Paquistão é completamente inaceitável e pode ter consequências graves, afirmou o Ministério. A chancelaria ainda afirma que é ainda mais preocupante que esse ato ilegal tenha ocorrido apesar da existência de vários canais de comunicação entre o Paquistão e o Irã, e anunciou a convocação do encarregado de negócios iranianos no país. A ação acontece um dia após o Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica disparar mísseis balísticos contra um dos principais quartéis-generais do Serviço Secreto de Inteligência israelense, Mossad, no Kurdistão iraquiano, e destruí-lo. Além desse ataque, outro foi realizado em território sírio, matando vários terroristas ligados aos recentes ataques mortais contra 2 cidades iranianas. Exportações do agronegócio brasileiro batem recorde de vendas em 2023 e passam de 818 bilhões. As exportações brasileiras do agronegócio chegaram a 166,55 bilhões em 2023, ultrapassando em 4,8% as vendas de 2022. Um aumento de 37,73 bilhões foi divulgado nesta terça-feira, 16 de 1 de 2024, pela Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária. O agronegócio foi responsável por 49% da pauta exportadora total brasileira em 2023, segundo a Secretaria. No ano anterior, a participação foi de 47,5%. O Brasil abriu 78 novos mercados e exportou diretamente 193,02 milhões de toneladas em grãos no ano passado. Um crescimento de 24,3% na comparação com 155,30 milhões de toneladas em 2022. A quantidade de grãos exportados em 2023 equivale a 60,3% da safra recorde de grãos 2022-2023, estimado pela Companhia Nacional de Abastecimento em 319,86 milhões de toneladas. Além do aumento da quantidade exportadora de grãos em quase 40 milhões de toneladas, o volume exportado de outros produtos foi de mais de 1 bilhão em vendas externas. Os setores exportadores que mais contribuíram nas vendas do agronegócio foram o complexo soja, complexo sucra, alcooleiro, cereais, farinha, preparações e sucos. Em relação ao valor exportado, os 5 principais setores foram o complexo soja, carnes, sucro, alcooleiro, cereais, farinha, preparações e produtos florestais. Em conjunto, esses setores destacados representaram 82,9% das vendas do setor em 2023. Por outro lado, o agronegócio brasileiro importou 16,61 bilhões. As exportações brasileiras de produtos de agronegócio foram de 13,51 bilhões em dezembro de 2023, 2,34 bilhões, superior na comparação com o mesmo mês de 2022, um aumento de 20,9%. O valor embarcado, que subiu 28,9%, foi a principal influência, segundo o relatório. Soja em grãos, açúcar de cana, farelo de soja, carne bovina foram os produtos que mais contribuíram para o crescimento das exportações no mês. De acordo com o órgão, as exportações de soja em grão atingiram o volume de 3,83 milhões de toneladas, sendo destaque no mês de dezembro de 2023. Essa quantidade embarcada foi 97,8% superior à exportadora no mesmo período do ano passado. As exportações de soja em grãos alcançaram 1,99 bilhão em dezembro de 2023, com alta de 66,2%. Os embarques de soja em grãos para a China cresceram 118,8% entre dezembro de 2022 e o mesmo mês do ano passado. O país adquiriu 86,5% do volume total exportado pelo Brasil de soja em grãos do período. O volume exportado de açúcar também foi recorde para o mês de dezembro, atingindo 3,85 milhões de toneladas, um aumento de 74,9% em comparação a dezembro de 2022. Assim como para a soja, a China permanece sendo o principal mercado importador de açúcar de cana brasileiro, com 330,65 milhões, crescimento de 108,6% antes de dezembro de 2022. Luta pelo Oriente Médio já começou. Confira o mapa de conflito atualizado. A situação na Península Arábica se agravou drasticamente desde o início do conflito Israel-Hamas na faixa de Gaza, desencadeado há mais de 3 meses. Depois de a comunidade árabe e os países muçulmanos em geral reagiram de maneira bastante moderada ao assassinato em massa de seus correligionários, os Houthis do Iêmen passaram a reagir. Na noite da sexta-feira, 12 de 1 de 2024, os Estados Unidos e o Reino Unido lançaram 23 ataques aéreos contra alvos em 4 províncias do Iêmen,
Em resposta, a Marinha do Iêmen realizou uma operação contra o navio norte-americano no Golfo de Aden. Além disso, nesta terça-feira, 16 de 1 de 2024, o Irã realizou ataques que classificou como retaliatórios na capital do Kurdistão iraquiano, Arbil, e em redutos do Daesh, na Síria. Principais focos de conflito no Oriente Médio: Israel, Gaza, Israel, Líbano, Israel, Síria, Turquia, Síria, Irã, Iraque, Iêmen. Ataques do Irã são calculados e foram encorajados por ações dos Estados Unidos e Reino Unido, diz analista. O Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica realizou ataques que classificou como retaliatórios na capital do Kurdistão iraquiano, Arbil, e em redutos do Daesh, na Síria. Para analistas, as ações foram um movimento deliberado e calculado. No início do dia, uma fonte de segurança do Iraque disse a Sputnik que uma série de explosões ocorreu em Arbil, perto do consulado-geral dos Estados Unidos e do aeroporto internacional. Em resposta aos recentes ataques terroristas dos inimigos do Irã, quartéis-generais de espionagem, quartéis-generais inimigos de grupos terroristas anti-Irã em partes da região do Oriente Médio foram atacados com vários mísseis balísticos do exército iraniano. Citado pela agência de notícias Tasnim para Mehran Kamhava, professor de governo da Universidade de Georgetown, no Catar, a investida militar do país persa foi um movimento deliberado e calculado, destinado a demonstrar as capacidades iranianas de mísseis. Uma das ações foi o ataque com mísseis balísticos de maior alcance em que Teherã se envolveu, com cerca de 1.200 quilômetros, ressaltou. Foi uma demonstração deliberada do Irã para garantir que as suas capacidades de mísseis sejam conhecidas e que se saiba que os iranianos podem atingir os seus adversários a longas distâncias e fazê-lo com tremenda exatidão e precisão, disse Kamhava em entrevista a Sputnik. O exército iraniano disparou mísseis balísticos contra um dos principais quartéis-generais do Serviço Secreto de Inteligência israelense, o Mossad, no Kurdistão iraquiano, e o destruiu, acrescentou o relatório. Além disso, foi montado um ataque retaliatório com mísseis em território sírio, matando vários terroristas ligados aos recentes ataques mortais contra duas cidades iranianas. Toda a situação na região é altamente fluida e dinâmica, e é muito difícil prever com qualquer nível de certeza o próximo passo dos vários intervenientes envolvidos, continua Kamhava. A decisão do Irã, que pretendia ser uma retaliação às duas explosões em Kerman, que mataram cerca de 100 iranianos há cerca de uma semana, foi uma resposta típica iraniana. Eles demoraram, apesar da pressão interna, para uma resposta imediata. Eles calculam sua resposta, colocam sua inteligência em ordem, acrescentou. A ação iraniana em ataques contra Houthis. Já para Michel Malouf, ex-analista sênior de política de segurança do Pentágono, o Irã foi encorajado a atacar Arbil depois que os Estados Unidos e o Reino Unido realizaram ataques contra alvos dos Houthis no Iêmen. Essa grande escalada na região coloca agora Washington na posição de ter de travar uma guerra em 5 frentes: Irã, Líbano, faixa de Gaza, Iêmen e Síria, observou Malouf. Acreditou que os norte-americanos terão agora de colher as consequências por apoiar Israel em um genocídio que continua em Gaza. As forças estadunidenses e britânicas realizaram ataques aéreos e marítimos contra alvos dos Houthis na semana passada, com o objetivo declarado de dissuadir ataques do grupo a navios que atravessam o Mar Vermelho, hoje, 16 de 1 de 2024. Instalações da província de Al-Baida, no Iêmen, também foram atacadas, disse a Sputnik, uma das fontes das autoridades locais. Os Estados Unidos e Reino Unido fizeram um cálculo grosseiramente errado ao atacar os Houthis, ou procuraram deliberadamente desviar a atenção global do genocídio em curso dos palestinos por parte de Israel, disse Mehran Kamhava. Agora a mídia ocidental encontrou uma desculpa conveniente para desviar a atenção de Gaza. Os Estados Unidos estão agora fazendo a política externa com base na próxima campanha presidencial, disse o especialista, com o objetivo de aumentar as hipóteses de reeleição de Joe Biden, que enfrenta uma batalha muito difícil. Olhando para o futuro, Michel Malouf alertou que o Irã poderá retaliar ainda mais se houver qualquer ataque direto dos Estados Unidos fechando o Estreito de Hormuz. Portanto, este será provavelmente o próximo nível, e então os Estados Unidos responderão ainda mais, muito provavelmente atingindo as refinarias de petróleo. Isto criará uma escalada total. Essa é uma receita total para o desastre. Washington precisa detê-lo imediatamente, completou Malouf. Nesta terça-feira, o porta-voz da chancelaria iraniana Nasser Kanani
descreveu os ataques com mísseis no Iraque e na Síria como a defesa da soberania do Irã e uma punição parcial por prejudicar a segurança do país. Isso fez parte da resposta da República Islâmica do Irã àqueles que agem contra a segurança nacional do país e a segurança dos cidadãos iranianos, afirmou Kanani, citado pela Tasnim. A Alemanha comenta alegações da mídia sobre a possibilidade de conflito entre a Rússia e a OTAN. O Ministério da Defesa alemão comentou relatos da mídia sobre uma possível escalada de tensões entre a Rússia e a Organização do Tratado do Atlântico Norte, após um artigo no Bild detalhando como tal cenário poderia se desenrolar, citando um documento militar secreto. Domingo 14 de 1 de 2024, o tabloide alemão publicou o que denominou ser um esboço de mês a mês de um possível caminho para o conflito entre o Ocidente e a Rússia. Moscou ridicularizou as alegações, chamando-as de farsa. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse aos jornalistas ontem, 15 de 1 de 2024, que ele se recusa até a comentar esse relatório. Ao ser questionado pelo tabloide alemão, o porta-voz do Ministério da Defesa alemão disse que são considerados diferentes cenários, mesmo que sejam extremamente improváveis. É uma parte do trabalho militar diário, particularmente em treinamento. Ele não forneceu qualquer comentário específico sobre o cenário descrito pelo Bild, nem confirmou ou negou que foi baseado em um documento secreto do Ministério da Defesa do país. Segundo o Bild, os militares alemães consideram o corredor de Suwalki entre Belarus e a região russa de Kaliningrado o local mais provável do confronto. Entretanto, os autores do artigo deixaram em aberto a questão de como essa escalada hipotética terminará. A Austrália assina contrato com a Lockheed Martin para a produção de mísseis guiados. O Ministério da Defesa australiano selou um contrato de 37,4 milhões de dólares australianos com a subsidiária australiana da gigante armamentista norte-americana Lockheed Martin para fabricar mísseis dos sistemas de lançamento múltiplo de foguetes guiados, GMLRS, a partir de 2025, disse o governo do país nesta terça-feira, 16 de 1 de 2024. O governo albanês garantirá que a Austrália comece a fabricar mísseis dos sistemas de lançamento múltiplo de foguetes guiados a partir de 2025, após a assinatura de um contrato de 37,4 milhões de dólares australianos entre a defesa australiana e a Lockheed Martin Austrália, disse o governo em um comunicado. Os sistemas de mísseis estão previstos para ser produzidos na Austrália, o que também implica facilitar a transferência de dados técnicos dos Estados Unidos, processo de certificação de engenharia e desenvolvimento de competência técnica dos trabalhadores australianos. O governo também planeja adquirir mísseis de ataque de precisão fabricados nos Estados Unidos, capazes de atingir alvos a uma distância de até 500 km e que podem ser disparados de lançadores de sistemas de foguetes de artilharia de alta mobilidade HIMARS, acrescentou o comunicado. Anteriormente, a Marinha dos Estados Unidos concedeu à Lockheed Martin uma extensão de mais de 271 milhões em um contrato anterior de 646 milhões para desenvolver e integrar novos softwares e hardwares para o Destroy Aegis e sistema antimíssil de defesa aérea transportado por cruzador. Pelo contrato, a Lockheed Martin vai desenvolver, testar e integrar equipamentos, materiais, softwares e itens finais de hardware em apoio ao programa para equipar navio com sistemas Aegis. O guarda revolucionário do Irã reivindica ataque em base do Iraque próximo a consulados dos Estados Unidos. O corpo de guardiões da Revolução Islâmica, as unidades de elite das Forças Armadas do Irã, oficialmente assumiu a responsabilidade pelos ataques balísticos na cidade de Arbil, no Iraque, nas proximidades do consulado americano. A ação resultou na destruição de bases de grupos considerados terroristas anti-iranianos, conforme anunciado pelo grupo em comunicado. Foi lançada uma série de mísseis balísticos contra quartéis generais de espionagem e instalações de grupos terroristas na região do Oriente Médio. O comunicado detalha que um dos principais alvos foi o quartel-general do Serviço de Inteligência Estrangeira israelense Mossad no Kurdistão iraquiano. A sede, que era considerada um centro de desenvolvimento de operações especiais e planejamento de ataques na região, foi totalmente destruída. As explosões em Arbil, ocorridas na madrugada desta terça-feira, 16 de 1 de 2024, noite desta segunda-feira no Brasil, foram inicialmente relatadas por fontes de segurança iraquianas que indicaram múltiplas explosões nas proximidades do consulado dos Estados Unidos e do aeroporto internacional da cidade.
O exército iraniano esclareceu que os ataques visavam punir os responsáveis pelos recentes crimes contra o Irã. Na semana passada, o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, instou à frente da resistência xiita em vários países árabes a atacar o inimigo onde quer que ele esteja. Irã lutam por procuração. Com receio de um confronto direto, os Estados Unidos e o Irã estão envolvidos em uma luta por procuração, é o que afirma o veículo norte-americano The New York Times. O Irã busca demonstrar sua força sem confrontar diretamente os Estados Unidos ou Israel, mas essa estratégia cautelosa pode resultar em erros de cálculo de todas as partes envolvidas. Enquanto persistem os temores de um conflito no Oriente Médio possam levar a um confronto direto entre os Estados Unidos, Israel e o Irã, é notável a preocupação adotada até agora para evitar o contato direto entre as suas forças, segundo o jornal. Segundo diplomatas europeus e norte-americanos, não se sabe por quanto tempo essa precaução será mantida. 100 dias após o início do conflito, a avaliação dos principais envolvidos é que o Irã incentivou suas forças por procuração, causando problemas para as milícias norte-americanas e exercendo a pressão sobre Israel e o Ocidente em diversas regiões, incluindo Iraque, Síria, Líbano e as rotas marítimas no Mar Vermelho. Isso ocorre sem provocar uma ação que poderia desencadear uma erupção de violência. O equilíbrio é delicado, repleto de sinais sutis. Ataques e movimentos estratégicos, muitos dos quais podem ser negados pelos envolvidos, atesta o veículo. A evidência dessa cautela está nos detalhes, mas permeia todos os aspectos da situação. Apesar do aumento dramático na produção de urânio nas últimas semanas, renovando os temores sobre a aceleração do programa nuclear iraniano, o governo de Teherã tem sido cuidadoso para manter a produção ligeiramente abaixo do limiar necessário para a fabricação de armas nucleares. Isso evita uma possível ação militar do Ocidente contra suas instalações nucleares subterrâneas. Tropas russas conduzem bombardeio de saturação contra posições ucranianas com drones Inferno. Em várias direções da zona da operação militar especial, as forças russas começaram a efetuar bombardeios de saturação das posições ucranianas com a ajuda de drones bombardeiros especiais Inferno, relatou a Sputnik, a empresa desenvolvedora do aparelho Rustenstedron. O drone Inferno está equipado com 9 compartimentos para lançar granadas. Durante a condução da missão de combate, ele passa sobre as trincheiras ucranianas, abre os compartimentos de bombas e lança séries de 3 granadas. É um análogo do bombardeio de saturação da aviação pesada. Na sequência disso, o contingente inimigo perde militares, entre mortos e feridos. Além disso, o drone pode bombardear eficazmente equipamentos blindados leves, explicou o representante da empresa. De acordo com ele, o Rustenstedron já transferiu centenas de drones bombardeiros Infernos às unidades russas na zona da operação militar. A fonte acrescentou que o drone não precisa ficar suspenso no ar sobre as trincheiras graças à existência de uma câmera adicional de bombardeio com mira dirigida para baixo. O referido aparelho lança bombas em movimento. Isso aumenta em muito a sobrevivência dos drones, enquanto um drone suspenso no ar pode ser abatido com armas ligeiras. Kim Jong-un, guerra destruiria a Coreia do Sul e levaria uma derrota inimaginável aos Estados Unidos. Em recente declaração, o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, afirmou que a Coreia do Sul deveria ser designada na Constituição norte-coreana como o país hostil número 1. A notícia foi dada pela agência Yonhap, citando a mídia do norte, KCNA, que também afirmou que não deseja uma guerra contra o país vizinho, mas que tampouco não a evitará, e que uma invasão de 0,001 milímetro por parte da Coreia do Sul será considerada uma provocação de guerra. O líder da Coreia do Norte afirmou também que, se o conflito chegar a esse ponto, a Coreia do Sul será destruída e os Estados Unidos sofrerão uma derrota inimaginável. O governo da República Democrática da Coreia decidiu também, nesta segunda-feira, 15 de 1 de 2024, acabar com as agências que tratam dos assuntos intercoreanos criadas para facilitar o diálogo entre ambos os países. São elas o Comitê para a Reunificação Pacífica do país, o Gabinete Nacional de Cooperação Econômica e a Administração Internacional de Turismo de Kumgangsan, a área montanhosa localizada na Coreia do Norte. A decisão foi tomada com base no fato de que a Coreia do Sul estabeleceu como política a unificação por absorção e a unificação sobre a democracia liberal, segundo o governo norte-coreano. Deste modo, a reunificação da Coreia nunca poderá ser alcançada com a República da Coreia.
é totalmente contrária à nossa linha de reunificação nacional baseada em uma nação, um Estado e dois sistemas, a qual aderimos durante quase 80 anos, disse o líder norte-coreano. Sem a Argentina, qual país latino-americano é favorito para pleitar uma vaga no BRICS? Pergunta. A recusa de Javier Milei trazer a Argentina para o BRICS atrapalhou os esforços do Brasil para equilibrar geograficamente a representatividade do bloco mundial. Que o podcast Sputnik Brasil discute quais as alternativas para trazer representatividade latino-americana ao bloco com a ausência da Argentina. A evidente expansão proposta do BRICS fez com que o Brasil se movimentasse para garantir representatividade latino-americana para o que viria a ser o BRICS+, na 15ª cúpula do bloco realizada em agosto do ano passado em Joanesburgo. 6 novos membros foram anunciados: Argentina, Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito e Etiópia. Entretanto, o presidente eleito argentino Javier Milei recusou o ingresso da Argentina no bloco, mantendo sinalizações claras desde sua campanha eleitoral de alinhamento aos Estados Unidos. Com a representatividade proposta pelo Brasil comprometido, novos atores latino-americanos passaram a ser especulados para fazerem parte do bloco. Quem se adiantou em relação ao assunto foi o presidente venezuelano Nicolás Maduro. Em declarações recentes, o chefe de Estado afirmou que o BRICS é o futuro da humanidade e acrescentou que a inclusão da Venezuela no BRICS+, seria importante para o desenvolvimento de grandes mercados para os produtos venezuelanos, além do ganho político, social, institucional e cultural com as grandes civilizações que compõem o grupo. Na avaliação de Ana Garcia, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e pesquisador do BRICS Policy Center, a existência do BRICS é importante para Maduro, uma vez que o bloco oferece um contraponto ao poder preponderante exercido pelos Estados Unidos. Não é de hoje, a Venezuela propõe a entrada no BRICS e conta com parceiros importantes do bloco, caso do Brasil, da China e da Rússia. Porém, o país se encontra numa situação ainda difícil por conta das sanções impostas pelos Estados Unidos, e quem vem se arrefecendo certamente por conta do interesse do petróleo no país, destaca Regiane Bressan, professor das Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo. Para Bressan, a entrada da Venezuela no bloco em uma próxima rodada dependeria principalmente do apoio do Brasil. Já para Garcia, a parceria consolidada com o Brasil, a China e a Rússia coloca a Venezuela com chance de ingressar no bloco em uma futura oportunidade, sobretudo com a ausência da Argentina. Quais são os favoritos a ocupar a vaga deixada pela Argentina no BRICS? Em uma eventual abertura para substituir a Argentina, Garcia aponta que o Uruguai seria o primeiro da fila. Um país que naturalmente já está dentro é o Uruguai, porque faz parte do novo Banco de Desenvolvimento do BRICS. Se pensássemos de uma forma mais imediata, não por sua grande reserva de minerais ou por sua grande vasta terra, que vai gerar muita produção agrícola, mas pela representatividade do banco, esse parceiro poderia ser o Uruguai. Garcia explica que o Uruguai é um paraíso fiscal dentro da América do Sul, uma praça financeira importante, e como já aderiu ao processo de expansão do referido banco, poderia fazer com que a Arábia Saudita, o Egito e os Emirados Árabes, compondo também um bloco econômico. Já para Bressan, quem desponta como franco favorito a vaga é a Colômbia, que segundo ela, já vem aventando a possibilidade. Nos últimos anos, empenhou-se muito na Aliança do Pacífico. A Aliança do Pacífico é uma aliança composta por México, Chile, Peru e Colômbia. Quando ela foi fundada há 12 anos, em 2012, os países membros eram governados pela direita. Atualmente, os países da Aliança do Pacífico são governados por governos progressistas. Com isso, os próprios fundamentos da aliança perderam a razão. A partir daí, a Colômbia passou a aventar a possibilidade de ingressar agora no BRICS, comenta a professora ao explicar o cenário. A professora explica ainda que, mesmo com a histórica relação de proximidade dos governos colombianos com os Estados Unidos, ela vê uma possibilidade de distanciamento entre os países. O presidente Gustavo Petro quer reformular bastante a política externa do país. Aliás, a Colômbia, por exemplo, já vem ganhando bastante protagonismo no cenário ambiental, algo que não era tratado nos governos anteriores. Ela já vem demonstrando um esforço de se aproximar cada vez mais, não só dos países da América do Sul que fazem fronteira com o país, mas também com os países do BRICS, diz. Para que a participação da Colômbia no bloco possa acontecer, Bressan ressalta que será necessário um empurrão do Brasil, destacando o protagonismo do país na discussão. Mercosul-BRICS, uma parceria alternativa? Pergunta.
De acordo com o Bressan, pode haver essa possibilidade, assim como é pensado um acordo entre o Mercosul e a União Europeia. O BRICS poderia, por exemplo, fazer um acordo com o Mercosul. Talvez não houvesse interesse de todos os países do Mercosul em entrar no BRICS, mas uma aliança entre as duas iniciativas pode ser mais fácil e trazer a prosperidade a curto ou médio prazo. A possibilidade, inclusive, é vista pela professora como uma forma mais factível e menos burocrática do que uma aglutinação de cada país. Eu acho que é mais fácil que os blocos executem acordos em peso com o BRICS, resume. Bressan acrescenta que, com Dilma na presidência do Banco do BRICS e o empenho do Brasil no bloco, isso pode trazer fôlego para que os acordos entre o BRICS e o Mercosul possam acontecer. BRICS, quais são os critérios de entrada? Pergunta. Garcia explica que importância geopolítica, localização, potencial de produção de energia e industrialização são vistos como critérios potenciais para pleitar uma vaga no bloco. Entretanto, não são necessariamente eliminatórios. Para a professora, além do consenso, os países fundadores têm outras cartas na manga na avaliação econômica que são importantes. O fator preponderante para compor o BRICS, de toda forma, é a questão política e ideológica, avalia. Os países que integram o BRICS são aqueles que não têm amarras ou compromisso muito fechado com os países ocidentais ou com os valores deles completos. Ou seja, o contraponto ao posicionamento dos países do norte global é uma posição muito clara. Isso ficou muito evidente quando o Brasil, sendo um dos países fundadores do BRICS, no momento da guerra da Ucrânia, preferiu não se posicionar e foi muito criticado pela Europa e pelos Estados Unidos. Acrescenta Bressan, apontando a sinergia política como fundamento para o funcionamento do bloco e a possível entrada de novos membros. Especialista chinês prevê que o número de aliados diplomáticos de Taiwan vai diminuir. Nos próximos anos, o número de países que mantêm relações diplomáticas com Taiwan continuará diminuindo, disse a Sputnik, o vice-diretor do Instituto de Estudos de Relações Internacionais da Universidade de Nanquim, Zheng Wanguan. Anteriormente, o governo de Nauru havia anunciado oficialmente a decisão de reconhecer o princípio de uma só China, de romper as relações diplomáticas com Taiwan e de se restaurar com a República Popular da China. Nos próximos anos, seu número vai diminuir, observou Zheng Wanguan, referente aos aliados diplomáticos de Taipei. Cada vez mais países aderem a um princípio de uma só China e cortam relações diplomáticas com Taiwan, o que mostra que o princípio de uma só China está se tornando cada vez mais um consenso internacional. E cada vez mais países preferem ficar do lado certo da história, acrescentou o especialista. Respondendo a questões por que alguns países ainda mantêm relações diplomáticas com a administração de Taiwan, Zheng afirmou que as forças secessionistas em Taiwan estão usando a diplomacia do dólar para tentar manter sua presença internacional. Trata-se do primeiro país previamente aliado à Taipei que passa a reconhecer Pequim após as eleições administrativas e legislativas no território autogovernado. A decisão de Nauru deixa Taiwan com apenas 12 aliados diplomáticos. Venezuela quer ingressar no BRICS pela porta da frente ainda este ano. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse nesta segunda-feira, 15 de 1 de 2024, que espera que seu país se junte ao BRICS neste ano, durante a próxima cúpula do grupo que acontecerá na Rússia. Neste ano de 2024, fomos convidados para a reunião do BRICS na Rússia. Temos a aspiração certa de que a Venezuela entre no BRICS pela porta da frente, disse o presidente durante o seu discurso anual à nação perante a Assembleia Nacional Parlamentar Unicameral da Venezuela. A Venezuela participou pela primeira vez da cúpula de chefes de estados e do governo do BRICS, que aconteceu na cidade de Joanesburgo, na África do Sul, entre o dia 22 e 24 de agosto de 2023. O presidente da Venezuela destacou que o bloco concentra 25% do produto interno bruto mundial e acolhe 16% do comércio global, razão pela qual considerou estratégica a possibilidade de entrar na aliança. Além disso, o presidente destacou que nesta nova etapa o plano é reconstruir a integração latino-americana e caribenha, bem como avançar alianças estratégicas com países emergentes para contribuir para o nascimento de um mundo multipolar. A próxima reunião do BRICS será realizada em Kazan, oeste da Rússia, em outubro deste ano.